Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, sexta-feira, 4 de outubro. Alegria, alegria, hoje é sexta-feira, é muito bom. Alegria, alegria, sexta-feira, voto à vista, voto à vista. E foco também à vista e no Campeonato Brasileiro, que aliás é o mais justo dos campeonatos. Eu não tenho dúvida que é o mais difícil campeonato nacional do planeta. Isso não significa que seja o melhor. A melhor é a Premier League, mas é muito interessante que a gente possa valorizar um campeonato onde o último colocado em qualquer momento pode ganhar do primeiro colocado. Talvez ele seja menos glamouroso pelo formato, talvez ele seja menos importante em relação à Copa do Brasil pela movimentação que seguramente acontece em relação a partidas que são eliminatórias e que em jogos de ida e volta normalmente chamam mais atenção. Mas seguramente não há nada mais justo, mais difícil, mais complicado e que deveria fundamentalmente ser mais valorizado do que o Campeonato Brasileiro de Futebol. Ontem o Fluminense do Mano Menezes venceu o Cruzeiro do Fernando Diniz e foi muito interessante porque foi um verdadeiro show de horrores. Peraí, Elia, um campeonato cheio de alternativas, um jogo cheio de movimentação, com ataques para lá e para cá, e você está me dizendo que foi um verdadeiro show de horrores? Bom, para mim, que entendo o futebol como resultado, que é o senhor da razão, para mim que entendo o futebol como organização, entendo o futebol como aquilo que você precisa fazer para correr o menor risco possível, entendo o futebol como a vida, onde você tem exatamente que saber o seu tamanho para não tropeçar e cair de alto demais quando você não tem tamanho para cair daquela determinada altura. Eu enxergo o futebol como eu enxergo a vida. Então, para mim que enxergo o futebol desta maneira, os primeiros 20 minutos de Fluminense e Cruzeiro ontem no Maracanã foram verdadeiros shows de horrores. Um show de horror atrás do outro. Inacreditável, inacreditável. Era de se esperar que boa parte deste show fosse comandado pelo time comandado pelo Fernando Diniz, que neste momento é o Cruzeiro. Por quê? Porque o Fernando Diniz, ele parou 3 meses desde que foi demitido do Fluminense e me parece ter evoluído muito pouco nesta ideia de que ele tenha que saber o que é que ele precisa fazer para conquistar, o que é que ele precisa realizar para poder enxergar o resultado como mote, como ponto mais importante de um trabalho que ele é pago para dar resultado. Mas quando você contrata o Fernando Diniz, e este foi o caso do Cruzeiro, o Cruzeiro do presidente, do novo supremo mandatário do Cruzeiro, que por acaso é o dono da SAF do Cruzeiro, que é o Pedrinho, dono de uma grande rede de supermercados lá em Minas Gerais, e principalmente um contrato feito pelo Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol e grande mandatário da equipe do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, e obviamente um dos grandes idealizadores desta vontade de trazer o Fernando Diniz lá para o Cruzeiro. Quando você tem este mote, quando você tem este norte, você obviamente tem que saber o seguinte: o pacote Fernando Diniz de ser é um pacote que inclui exatamente este show de horrores. E você tem que estar confortável em saber que o seu time vai correr um mundo de risco, que o seu time vai deixar você, Pedrinho, com os poucos cabelos que tem, em pé. Vai deixar o Alexandre Matos roendo mais ainda as suas unhas. Vai deixar o pobre do Edu Dracena, que durante muito tempo foi um grande zagueiro e que hoje também é gerente de futebol lá do Cruzeiro, ele vai ficar totalmente perplexo, porque é um cara que jogava pelo resultado, entendendo que o mais importante para um defensor é saber como
defender. Se depois ele tiver capacidade para sair jogando de maneira qualificada, para poder em algum momento até pisar na área, para colocar em risco num ataque fortuito o seu adversário, muito bem. Mas a missão precípua de um defensor é saber muito bem como defender. E como correr riscos desnecessários se você está jogando uma competição onde cada partida é decisiva. Cada partida, ela vale como se for uma final num campeonato que é disputado em pontos corridos, como é o caso do Campeonato Brasileiro. Então, quando você contrata o Fernando Diniz e ele não evolui nessa questão do resultado, você sabe que principalmente no começo do trabalho vai ser um verdadeiro show de horrores. Se você vai estar preparado ou não para isso, não é um problema meu, é um problema de quem contrata, de quem já tem que imaginar que isso vai acontecer. Agora, quando você em 20 minutos participa de um show de horrores onde não só os protagonistas são os comandados pelo Fernando Diniz, aí é assustador. Quando você tem no show de horrores protagonistas que fazem parte de um time comandado pelo resultadista Mano Menezes, aí eu me assusto. Aí quem fica com os pouquíssimos cabelos que me restam em pé sou eu, porque historicamente o Mano é um cara de correr poucos riscos, de saber que se o time dele é menor, vai jogar de maneira reativa, vai jogar no contra-ataque, vai ter linha de 4 firme, vai ter linha de 5 no meio, vai jogar por 2 ou por 3 bolas. Agora, se ele se acha protagonista, talvez ele possa ter um futebol de mais produtividade, de mais profundidade. Agora, imaginar que poderia marcar alto o time do Cruzeiro da maneira como ele imaginou nos primeiros 20 minutos, que ele poderia pressionar o tempo inteiro lá em cima, sabendo que o seu time neste momento não tem esta qualificação e principalmente, muito mais importante do que qualificação, é entender que você, alô Mano Menezes, onde está a cabeça do amigo neste momento? Entender que seus zagueiros, Manuel e Thiago Santos, são lentos. Como é que você joga com zagueiros lentos, querendo marcar alto, sabendo que vai sobrar no mínimo 40, 50 jardas nas costas desses caras quando você perder a bola? É inacreditável que o Mano inteligente, conhecedor de futebol, não tenha imaginado que isso poderia acontecer. Como é que você joga boa parte do tempo com o Marcelo na lateral esquerda, com 2 zagueiros lentos? Foi um milagre o time do Fluminense não ter levado o gol. Milagre. Aí não levou gol, como o Cruzeiro continua eternamente correndo os riscos que vai sempre correr, porque enquanto for comandado pelo Fernando Diniz, a métrica será essa. Acontece o quê? Em algum momento, se você não leva esse gol, e foi isso que aconteceu por sorte do Fluminense e por enorme talento do Fábio, o time não levou gols, as coisas ficaram mais fáceis. Por quê? Porque aí o time do Cruzeiro vai errar e você também terá a oportunidade de fazer gols. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi o único golzinho que deu a vitória importantíssima e que tirou o Fluminense da zona do rebaixamento. Mas é inacreditável. Eu me assusto com um show de horror.